E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição. Nem toda prova tem redação, né? Acho que cada prova ela tem um tipo diferente, mas digamos que a pessoa vai fazer uma prova que tem redação. Ela tem que estudar o tipo de redação que costuma cair, ela deve fazer redações. O que você sugere? Como é que é isso? A minha prova, minha segunda fase, ela é composta de 3 provas escritas, né, de procurador. Então, eu fiz um recurso, fiz 3 questões, depois era um parecer, 3 questões, e uma redação, digamos assim, e 3 questões, tudo escrita. Como eu estudei? Eu vi provas passadas, provas anteriores, e refiz, treinei. Esses concursos de nível médio, o conteúdo, você tem que saber qual é o conteúdo que cai naquela redação. Ler sobre aqueles temas, estar antenado com atualidades. Isso não significa que você tem que ficar assistindo o jornal, tá? Você faz uma seleção, você precisa ser seletivo com o seu tempo e com aquilo que você lê. Então, está acontecendo uma guerra, né, naquela localidade. Você vai ler pontualmente sobre aquilo, se informar, trazer os elementos principais daquela informação, anota. Se eu precisar discorrer sobre isso, o que eu tenho aqui de conhecimento sobre esse assunto, sobre essa guerra, sobre a economia no Brasil, em determinado ponto, em determinado momento. Então, procure saber sobre o tema, organizar essas informações, fazer algum resuminho sobre aqueles temas que podem cair na sua redação. E com isso, treinar, tá? Saber como é o espelho daquela banca. O que é o espelho, Yuri? Não sei se você vai lembrar. Não. O espelho tem aqui a redação que o aluno fez e a pessoa que vai corrigir aquela redação, o examinador, ele tem um espelho objetivo. Ele olha para a prova, a pessoa respondeu isso, tá aqui é o gabarito. Tá aqui essa frase, essa resposta, nota tal. Ele vai dando uma pontuação conforme o espelho. Aí ele vai ver se tem erros de português, se a pessoa tem uma letra legível, se ela observou as margens, as regras de pontuação. Às vezes fuga o tema também, se a pessoa é muito prolixa. Fuga o tema, isso. Entendeu? Tudo isso vai estar no seu espelho. Então, conhecer o espelho da banca é muito tranquilo isso hoje. Em geral, as bancas têm isso no próprio site. Você vê ali os últimos concursos, pega lá a redação e pega o espelho. O espelho vai te dar um norte. Vai te dar um norte. De como aquela banca está cobrando a redação. Isso. Por exemplo, digamos que tem uma banca que se atenta mais a erros gramaticais, ou então outra que se atenta mais a fuga ao tema. Por exemplo, você tem que ficar mais ou menos nesse... Tem que ver qual a pontuação de cada tópico. Qual a pontuação de cada tópico. E aí vai te determinar, vai te dar uma ideia do que fazer. Lu, aí a pessoa pode estar pensando em casa assim, nossa, mas aí é muita coisa para pensar, muita coisa para ter que se preocupar, né? O que você pensa sobre isso, assim? Você acha que, no fundo, a pessoa ela deve mesmo levar o estudo a sério para passar em concurso? Tipo assim, beleza, é muita coisa? Então vou listar isso aqui para saber o que eu tenho que me preocupar com cronograma, com horário, como memorizar, como estudar redação, como fazer exercício, né? O que você pensa sobre isso? É muita coisa, é bastante. É bastante. Mas muitas vezes você pode estar gastando o seu tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, sabe? E por que não usar esse tempo para estudar e, a depender da sua situação específica, estar numa condição, num trabalho melhor, em que você se sinta mais valorizado, tenha a estabilidade, que é o que as pessoas mais procuram estudando para concurso. Então... Você tem um curso que direciona sobre isso, né? Isso. Que é um curso que vai dar o passo a passo para você poder estudar. Inclusive, eu ia falar isso. Você não precisa se preocupar em saber como fazer Faça o curso. Como é que é? E aí, é o seguinte, gente. Eu demorei pelo menos 1 ano para aprender a estudar para concurso. Porque eu fui quebrando a cabeça, eu estudava errado, eu fui reprovada.
em várias provas. Foi muito difícil. Eu tive momentos de achar que eu não ia ser aprovada mesmo, que eu estava no caminho errado, porque eu estava estudando muito, mas eu estava estudando errado. Tá? Mesmo o estudo errado, ele funciona, porque eu formei uma base. Mas ele não funcionou para eu ser aprovada. Ou seja, foi um pouco mais lento você fazer dessa forma. Isso. Agora, se você estudar da maneira correta, não pense no grande, é muita coisa, é muito conteúdo, é a redação, é não sei o quê. Pensa nas suas tarefas diárias. Quebra esse grande objetivo em tarefas diárias. Preocupar em cumprir ali o seu processo diário de aprendizado.